Fala tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando. Estou trazendo nessa aula a continuidade dos nossos estudos sobre a Roma Antiga. E o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a quarta parte do período republicano. Vou trabalhar de fato a crise da República, tá? Meninos, para vocês se orientarem, essa crise da República que eu vou tratar agora, elas foram do século II ao século I a.C., tá? Então é uma crise de curta duração, isso para os padrões da história romana, beleza? Mas nem por isso os impactos foram maléficos ou de curta duração. Os impactos, pessoal, eles perduraram durante muito tempo ainda no comecinho do Império Romano. E para piorar, impactos profundos que acabam por matar a República Romana. Nas provas, pessoal, vocês podem encontrar que essa crise republicana, ou crise da República, é também chamada de guerras civis. E são 7, tá? Só para vocês se orientarem. A reforma agrária, dos famosos irmãos Graco, a guerra civil, que vai ser a luta, a briga entre dois partidos, o Partido Popular e o Partido Aristocrático, a revolta dos escravos, a mais famosa é a revolta de Espartaco. Em seguida, a revolta de Sertório, que é uma tentativa separatista da Península Ibérica, mais precisamente a Espanha. O primeiro triunvirato, que foi uma tentativa de conciliação entre os generais e os políticos romanos. A ditadura de César, um dos episódios mais conhecidos, o momento em que o César tenta acumular e concentrar poderes. E por último, pessoal, o segundo triunvirato. Tá joia? Então são 7 elementos do que nós chamamos de crise republicana ou guerras civis. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos estudar cada uma delas. Vamos lá? A primeira grande guerra civil, pessoal, ou primeiro grande momento da crise da República é a reforma agrária. Já anotem aí, ela foi uma tentativa, tá? E qual que era a proposta, pessoal? A proposta da reforma agrária era basicamente você conceder terras aos plebeus, os desfavorecidos, os empobrecidos, e com isso tentar amenizar aquele problema das revoltas, das tensões sociais. Mas ao mesmo tempo havia também uma proposta, a partir dessa reforma agrária, de desafogar a população romana. Tá legal? Então o que eu separei aqui para vocês? Eu separei duas das várias reformas agrárias que foram propostas, tá? A primeira delas, pessoal, é a chamada Lei Agrária. A ideia era a seguinte: a Lei Agrária, que foi proposta pelo Tibério Graco, que era um tribuno da plebe, era a ideia de você tentar fazer com que todos os latifúndios fossem limitados até mais ou menos 310 alqueires e o restante fosse repassado aos plebeus. Então é uma ideia interessante porque a tentativa era de você basicamente, como eu mencionei agora há pouco, desafogar a superpopulação. Ora, grande parte dessas terras ficavam no interior ou ficavam também, pessoal, em regiões mais afastadas. Então, quando você concede essas terras aos plebeus, o que eles fazem? Exato, eles fazem o inverso, ou eles iriam fazer o inverso, né? É o êxodo urbano. Tchutchucos, só que o detalhe é que essa proposta feita pelo Tibério Graco acabou mexendo no ninho de vespas. Por quê? Porque além dele conseguir, de certa maneira, um respaldo político, ele mexia com terras da elite, com terras patrícias. Então o que aconteceu? Ele acabou sendo assassinado. Curioso, né? Só que a história não morreu aí não. 10 anos depois, pessoal, o irmão dele, Caio Graco, propôs uma segunda reforma agrária, chamada Lei Frumentária. Ela, na verdade, é um mix, tá? A Lei Frumentária, ela continuava com a proposta da reforma agrária, só que a ideia era doar terras conquistadas aos plebeus, e por outro lado, que é o que vocês vão anotar, a jogada de você conceder trigo a esse pessoal, a esses plebeus, em valores populares. É bacana porque a jogada era dupla mesmo, né? Você concedia terras, você fazia a reforma agrária, mas ao mesmo tempo, aquele que não conseguia receber terra, ele recebia uma alimentação mais barata. E por que o trigo, professor? Porque o trigo era o alimento básico da população romana, dos chamados plebeus principalmente. E sendo vendidos a preço popular,
o trigo ou qualquer outro gênero alimentício, o trigo era o mais importante, aplacava também aquela questão da sofreguidão, beleza? Mas de novo, pessoal, tivemos uma outra violenta repressão. O Caio, ele começou a receber muito apoio, por exemplo, dos cavaleiros, lógico, apoio também dos plebeus. Ele começou, de certa maneira, a incomodar os patrícios. E o resultado é que, por pressão, ele acabou cometendo suicídio. Curioso, né? Então, o que nós temos aqui? É uma primeira crise da República, por quê? Porque a tentativa da reforma agrária mexia com questões sociais. Não para o lado benéfico, né? Mas para o lado maléfico. Acabava fazendo com que os patrícios reagissem. E não se esqueçam, grande parte desses patrícios faziam parte do Senado. Então a gente já começa a perceber o Senado meio que perdendo o controle da situação política. Joia? Dá uma olhadinha então agora, pessoal, na segunda parte da crise republicana, ou segunda das guerras civis. É também chamada a Guerra Civil. O que ela foi, pessoal? Ela foi fruto do poder que os generais iam conquistando e conseguindo a partir da expansão romana. Era tanto poder, pessoal, que grande parte desses generais começavam a também meio que tentar ganhar poder político em si. E por isso eles acabavam se tornando um problema. Eu destaquei aqui 2 generais que brigaram, pessoal, e esses 2 generais, eles representavam os 2 principais partidos políticos da Roma da época. Quais são eles? O Mário fazia parte de um partido chamado Partido Popular, ou Partido Plebeu, e o outro é Sila, membro do Partido Aristocrático, ou Partido Patrício. Cada qual, pessoal, de certa maneira, meio que transformou um pouco a política romana. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Mário, ele se tornou cônsul várias vezes, o que era proibido. E o Sila, ele se tornou ditador por vários anos, o que também era proibido. Tchutchucos, então reparem, eles conseguem poder por quê? Porque não eram só heróis, não eram só grandes generais, também pelo fato de trazerem o exército para o centro da discussão política. Entenderam? Então vamos ver o que cada qual fez? Vamos lá. Tchutchucos, o Mário, quando começou a ganhar destaque político, eu comentei que ele se tornou cônsul várias vezes, ele conseguiu isso porque ele conseguia manipular a política romana. E durante o período em que ele se tornou cônsul, o que ele fez? Ele fez uma jogada genial que foi profissionalizar o exército. Como assim? Primeiro ponto, ele estabeleceu que o tempo de servir no exército seria de 25 anos. Só que ao mesmo tempo ele permitiu que plebeus muito pobres pudessem entrar para as fileiras do exército romano. Outra, esse exército ele seria assalariado, ele seria soldado. É daí que vem o nome soldado como elemento do exército. Soldado, pessoal, é aquele que recebe soldo. É uma prática que não era muito comum no exército romano e o Mário instituiu, ele meio que oficializou. E para terminar, o Mário também colocou dentro dessa ideia da profissionalização do exército a seguinte jogada. Depois de 25 anos, o soldado podia dar baixa e ganhar terra para começar a produzir. É bacana porque isso se torna também uma tentativa, como vocês estão percebendo, de popularizar a política. Ele está trazendo o agora soldado para participar dessas decisões, porque tendo terra, ele também conseguia se tornar um cidadão. Tá legal? O outro, pessoal, o Sila, grande general, o que ele fez? Ele se tornou um ditador por vários anos, e enquanto ditador, ele perseguiu os membros do Partido Popular, ele acabou com aquela distribuição de trigo grátis da lei frumentária, mas principalmente o que ele fez foi salvar o partido aristocrático. Ele fez um expurgo no Senado. O que é o expurgo? Uma limpeza. Então, durante o governo dele, a gente percebe que o partido aristocrático volta a respirar. Depois de tanto tempo perdendo para o Partido Popular, que era comandado e apoiado pelo Mário, agora esse partido começa a dar as cartas do jogo. Então o que a gente percebe aqui? Durante muitos anos os 2 partidos brigam, mas não era uma briga política, não era um conflito meramente no Senado, era um conflito que se tornava também um conflito civil, se tornava vias de fato. Tá legal? Então o que vocês têm que guardar? Que a Guerra Civil
ela foi praticamente o momento em que os generais começam a pleitear participação na política, e isso acaba se desdobrando em disputas político-partidárias e, consecutivamente, conflito civil. Beleza? Vamos olhar a terceira crise da República, a terceira guerra civil, é a famosa revolta dos escravos, pessoal. Dentre todas, a mais importante aconteceu no sul da Itália. Ela foi liderada por um gladiador chamado Espartaco. E qual que era a grande jogada? A alforria. A gente sabe muito bem, tio-tiocos, que a condição de um escravo, tanto no Império Romano como em demais outras civilizações, não era muito diferente. E tudo isso começou aqui na história romana durante o período republicano. O escravo, ele não tinha direito à liberdade. O escravo, ele tinha sempre que se submeter ao seu dono. O escravo não tinha direito à própria vida. Então, nesse momento, os escravos, percebendo que havia uma convulsão social, ou seja, a república estava passando por uma certa crise, se revoltam. E essas grandes revoltas, elas têm esse objetivo claro, é o objetivo da liberdade. Mas anotem, pessoal, todas elas fracassaram. O Espartaco, por exemplo, foi morto junto com o exército que ele havia montado, e nesse momento demonstra ainda a força da civilização romana, mas por quê? Porque tem a presença do exército. Tá joia? Olha lá, a quarta das revoltas, pessoal, ou a quarta das guerras civis, é chamada de Revolta de Sertório. Pessoal, Sertório, ele era um general romano também, tá? Só que o interessante é que ele era um general que, para conquistar algum manejo político, algum tipo de poder político, ele usou a Espanha para isso. O que ele fez? Ele tentou tornar a Espanha um território separado, ou seja, ele queria criar a Espanha uma civilização à parte de Roma. E para isso, pessoal, ele conseguiu todo o apoio das tribos dessa região. O que é muito interessante é que essa revolta do Sertório, mais uma vez, está colocando em evidência esses generais que querem o poder político. Só que nesse caso, pessoal, foi super desastroso. O Sertório foi derrotado, a Espanha foi reincorporada, e mais uma vez a gente percebe que a manutenção das estruturas políticas romanas, no caso aqui a República, depende de quem? Isso, do exército. Sabe por que eu falo que é desastroso? Não só aqui para esse território, Espanha, mas para Roma, por conta disso aqui, pessoal, coloca um coração, é o triunvirato. Esse, no caso, é um primeiro. O que é triunvirato, pessoal? O triunvirato é uma, digamos, fuga política, é um artifício político, tá? São 3 generais que são convidados a comandar Roma em nome do Senado, ou com o Senado. Eu vou melhorar. É como se 3 generais se tornassem cônsules ao mesmo tempo. E por que foi feito isso? Porque está todo mundo percebendo que a situação está desenfreada, né? Tudo bem, a revolta de Sertório foi aplacada, a revolta dos escravos foi sufocada, mas as revoltas partidárias, as revoltas políticas e, sobretudo, as revoltas feitas até por conta dessa questão do declínio romano ainda eram muito evidentes. Então, o Senado convidou 3 generais em evidência para meio que dividirem o poder, para se tornarem 3 cônsules. Quais foram eles? Crasso, famoso porque foi ele, por exemplo, que sufocou a revolta de Espartaco. Pompeu, mais famoso ainda porque foi ele que reincorporou a Espanha. E por último, pessoal, Júlio César, que era sobrinho do Mário. Ele tinha um capital político muito grande, ele era muito popular. Mas ele era famoso em termos de conquista por conta da Gália, o que hoje basicamente equivale à França. Bacana? Então foi criado o primeiro triunvirato. A primeira missão era salvar a República, aplacando essas crises, essas revoltas, essas guerras civis. E, sobretudo, pessoal, era meio que comandar também o Senado, junto com ele. Mas, tchutchucos, foi um desastre. Os 3 começaram a disputar o poder político. O primeiro que perdeu foi Crasso, tá? Ele foi mandado para a região da Pártia, ou Parta, que hoje é basicamente o Irã, e lá foi morto. Então o poder ficou entre Pompeu e Júlio César. O Senado ele tinha meio que um problema com Júlio César, porque achava que, assim como o tio, ele era muito ambicioso. Ele podia se tornar um concentrador de poder.
Então o que o Senado fez? O Senado colocou Pompeu contra Júlio César, nomeou Pompeu como cônsul vitalício e chamou César para meio que ter que acatar a essa decisão. Uma história interessante é que César, ele foi para Roma, só que ele foi com o exército dele. E diz a lenda que ele teria dito o seguinte: Alia jacta est, no momento de atravessar o rio Rubicão, que é o último rio que separa o restante da Itália de Roma. Ele entra em Roma, consegue tomar o poder, se torna o comandante da república e o Pompeu foge. Tchutchucos, o que é legal nessa história toda que eu estou contando é que vocês guardem basicamente o seguinte: era uma disputa entre 3 generais e essa disputa acabou gerando o quê? Acabou gerando um colapso político e a evidenciação do Júlio César. Beleza? Então a gente entra em cena aqui, pessoal, com a 6ª Guerra Civil, ou o 6º elemento da crise republicana, que é um desdobramento direto disso. É a ditadura de César. Primeiro ponto interessante, pessoal. A ditadura do César, ela não teve longa duração, mas ela foi mais do que o permitido. Eu falei lá, quando eu discuti daqueles problemas relacionados à Guerra Civil do Mário com Sila, que era errado você ficar muito tempo na ditadura, né? E a ditadura, ela tinha no máximo um tempo de duração de 1 ano. César, para vocês terem uma ideia, ficou vários anos. Mas o que ele fez, que foi o pior? Ele foi concentrando poderes. O que a gente pode perceber é que César ele estava se aproximando daquele modelo monárquico do começo da história republicana. E como vocês sabem, os romanos detestam a monarquia, porque entendem que o rei tende a concentrar poderes. Então todo mundo sabe que a ditadura de César é, entre aspas, uma forma monárquica de poder. E olha só o que ele fez durante o período em que ele comandou Roma. Primeiro, ele desapropriou algumas terras improdutivas e adivinha o que ele fez? Exato, ele fez a reforma agrária. Só que o mais inusitado, pessoal, é que algumas dessas terras que foram desapropriadas eram terras que de certa forma pertenciam ao Estado romano ou aos patrícios. Joia? Segundo, ele promoveu uma distribuição não só de riquezas, ele do próprio tesouro pessoal dava muito dinheiro aos plebeus, mas principalmente de alimentos. Ele retomou com aquela prática da lei frumentária em alguns aspectos. Mas o que é interessante é que só com a distribuição de alimentos, o que ele está fazendo? Ele está mimando os plebeus. Ele está trazendo os plebeus agora para o centro da discussão política. Cuidado, mas sem esquecer do exército, até porque ele era um general. Tá legal? Outra mudança que ele faz, pessoal, dentre várias, ele faz muitas obras públicas. E grande parte dessas obras públicas não serviam só para embelezar a cidade de Roma, serviam também para atender às necessidades fundamentais dos plebeus. Bacana? E para terminar, pessoal, ele acumulou diversos títulos. Ele acumulou o título de comandante do exército romano, de todo o exército romano. Ele acumulou o título de comandante do Senado. Ele acumulou o título de César. César é uma titulação, legal? Então, no final das contas, o que ele faz é esvaziar o poder do Senado. E todo mundo sabe o que acontece com ele, né? Nos idos de março, pessoal, do século I, do ano de 40, 44 mais ou menos, nesse intervalo, ele é assassinado. E adivinha, quem assassina, pessoal, são os senadores opositores. É bacana porque a gente percebe, não a morte, né? A gente percebe a articulação do Senado para defender os seus interesses e, consecutivamente, os interesses da manutenção do poder republicano. Joia? Pessoal, isso desencadeou um conjunto de conflitos, mais revoltas, de novo, guerra civil. E aí, pessoal, o resultado é a criação, olha, quase um coração, tá? De um segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, pessoal, ele serviria basicamente para tentar combater a conspiração não só que matou César, mas a conspiração que pairava em Roma, a conspiração política, a conspiração senatorial. E eles também foram colocados, os triunviros, que eu vou comentar daqui a pouco, para tentar acabar com a guerra civil, ou as guerras civis. E quem foram os escolhidos? Marco Antônio, braço direito de Júlio César,
E o interessante, anotem no cantinho, é que o Marco Antônio ele vai ficar responsável como cônsul por comandar toda a parte oriental da República Romana. Aquele território ali da Ásia Menor, do Egito, joia? O segundo, Otávio Augusto, sobrinho de César, era um garoto praticamente, era um general que estava começando a sua vida militar. E o Otávio, pessoal, anota aí no cantinho, ele vai ficar responsável como cônsul pela parte ocidental de Roma, aquelas províncias basicamente da Península Ibérica, as províncias das proximidades de Roma, beleza? E por último, pessoal, um general chamado Lépido, que também era um banqueiro, mas era um general que comandava a cavalaria. Digamos assim, era a elite do que nós chamamos de exército romano. E o Lépido, pessoal, ele vai ficar basicamente responsável pelo controle do norte da África. De novo, pessoal, o que começou para ser uma tentativa de acabar com a conspiração e controlar a crise política e civil acabou virando um desastre. Para vocês acompanharem, o Lépido ele foi retirado do poder, até porque ele não tinha tanto prestígio político, e o poder então ficou entre Marco Antônio e Otávio. O Senado ele gostava muito do Otávio, até por conta não só do seu capital político, mas também da sua coerência, tá? Haja vista que o Marco Antônio nessa época já estava assim, namorando com Cleópatra, já estava, segundo alguns autores, conspirando junto com o exército egípcio para conquistar Roma. Então o que aconteceu foi que deflagrou-se um conflito armado entre Marco Antônio e Otávio, basicamente entre as províncias orientais e ocidentais, e no final das contas, adivinha quem venceu? Exatamente, Otávio. Pessoal, Otávio venceu e a partir da vitória dele, tio-tiocos, lógico, depois de todo esse conflito e de todos esses problemas da República Romana, ele recebe o título de Princeps Senator, ou primeiro senador. Basicamente, ele vai marcar o início do período imperial. Então, a gente diz que ele é o último dos representantes da República Romana. Tá legal? E uma coisa importante, assim que ele assume, um dos primeiros títulos que ele recebe é Augusto, que numa tradução literal do latim para o português significa enviado pelos deuses. Joia? Então, guarda, pessoal. Otávio Augusto se torna imperador romano. Ele praticamente encerra o período republicano. Beleza? Então a minha despedida, tchutchucos, está aqui, ó. Eu vou pedir para vocês lerem mais sobre esse assunto lá nas páginas que eu especifiquei para vocês, na apostila 2. E em seguida, vão lá na página 588, achem a seção Praticando e exercício 2 para ser resolvido. Logo depois, página 591, achem complementares, resolvam ao exercício 3. E para finalizar, na página 590, o exercício 1 de habilidades. Fechou? Então, forte abraço para vocês, estudem e qualquer problema me procurem. Tchau, tchau.